Bom, eu tenho o prazer de começar aqui o nosso podcast do NET Clube Alphaville. Estamos estreando hoje é o nosso primeiro dia de podcast. E eu queria falar para vocês que é uma honra estar aqui com vocês. Por quê? Porque nós treinamos bastante e demoramos bastante para começar esse podcast. Mas hoje é a nossa grande estreia. Eu e a Daniela, né, Dani? É, isso aí. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês, estreando neste dia o NET Clube Podcast. E aqui acontecerão muitas boas conversas, traremos muito conteúdo, pessoas de relevância para compartilhar as suas histórias, as suas vivências. Muita coisa bacana vai rolar por aqui. E para quem não sabe o que é o NET Clube Alphaville, é o maior clube de network aqui da região de Alphaville. Nós temos uma sede própria aqui, na Avenida Netuno 69, onde está o Expo Alphaville. Muita gente já conhece, vários eventos foram realizados aqui na nossa casa, e o NET Clube, eu tive o prazer de fundar o NET Clube aqui. Por quê? Porque eu percebi que vários empresários da região são carentes com relação à parte de network, orientação, pessoas que precisam se conectar para poder ter mais conhecimento. E o NET Clube Alphaville faz tudo isso pelo empresário. Você que é da região de Alphaville, entre em contato com a gente, que eu tenho certeza que você vai gostar de participar, não só aqui dos trabalhos do NET Clube, como também do nosso podcast. Exatamente, viver muitas experiências diferentes, inclusive realizamos aqui encontros com frequência, encontros semanais, mensais, jantares e muitas oportunidades de negócio, muitos negócios, muitas sociedades acontecem naturalmente, pelos empresários estarem num ambiente que propicia tudo isso. E hoje estamos começando o NET Clube Podcast com um convidado muito especial. Aliás, na verdade, ele foi o primeiro filiado do NET Clube Alphaville. Eu não sei nem se ele sabe disso. Não poderíamos começar de outra forma. Ele foi o primeiro filiado do NET Clube. Então, a gente teve o bom senso de começar o primeiro podcast com o primeiro filiado. Opa. Tudo bom, Davi? Tudo ótimo. Obrigado, Mazei. Obrigado, Dani. Obrigado a todo mundo aí. Prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Nós é que agradecemos por você ter sido o primeiro a acreditar no nosso trabalho. Que bom. No nosso trabalho, no nosso projeto, que, aliás, está crescendo de uma forma muito abundante. E você também tem acompanhado tudo isso junto com a gente, né, desde o ano passado, agora para 2024 com muitas novidades. Então, é um grande prazer, uma grande honra estar aqui hoje com você, poder contar um pouquinho da sua história, dos seus negócios, que, aliás, são vários negócios. Tem muita coisa acontecendo. Hoje tem uns 4 ou 5 projetos, mas vou tentar focar naqueles que estão mais avançados. O Davi é um empreendedor. Eu queria começar a conversar com você. Manda. Falando sobre startup. Perfeito. Né? Porque hoje em dia as pessoas falam essa palavra startup como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu vou montar um negócio, vou montar uma startup, vou ganhar dinheiro e ficar milionário. Não é bem assim, né? Não, não é. A gente tem um conceito do que é startup, assim, várias pessoas vão ter vários conceitos diferentes, mas eu gosto muito do Eric Ries e do Steve Blake, do livro O Manual do Empreendedor e a Startup Enxuta, que, em resumo, os dois juntos, ali você consegue definir a startup como um projeto que busca um modelo de negócio escalável em um ambiente certo. Então, a gente tem várias palavras-chave aí. Isso é a definição de startup. É a definição que eu aceito, que eu acompanho. Enfim, vamos ter flexibilidades em algum desses termos, mas eu acredito que startup é um projeto que busca um modelo de negócio escalável em ambiente incerto. Então, a gente tem 5 elementos aí bem legais. O NET Club começa como uma startup. Você começa um projeto buscando um modelo de negócio, fazendo network, que gera escala em um ambiente completamente duvidoso. Será que o pessoal vai aceitar isso? Então, você começa uma ideação e aí você vai ajustando, você vai criando, vou fazer desse modelo, dessa forma até que você vire uma empresa, você vire um produto real. Vamos lá para trás, vamos falar do Bill Gates, por exemplo, que quando ele inventou a Microsoft, ele que hoje superou a Apple, né? Superou a Apple. Sim, superou a Apple. Notícia recente, exato. Né? Em valuation, né? Vale mais que a Apple. Exato. Ele, inclusive por causa da inteligência artificial, né? O OpenAI. Então, eu queria entender o seguinte.
No exemplo do Bill Gates lá atrás, quando ele inventou a Microsoft, que ele começou numa garagem, assim como Steve Jobs também, na época era considerado, se fosse nos dias de hoje, uma startup que ele tinha montado? Sim, considerado uma startup. Ele se juntou ali. Normalmente, quando a gente cria uma startup, a gente fala muito de uma empresa de base tecnológica, Sim. que é o que a Apple é, o que a Microsoft é. Então, ele se juntou com um outro founder, enfim, ele criou ali um projeto, começou a buscar, e nesse meio caminho de incerteza, não é um modelo de negócio conhecido, ele criou um produto que não existia, ele criou um mercado que não tinha. Sim. Diferente hoje de você abrir uma padaria, um salão de beleza, que são modelos de negócio que você já sabe que já como ele existe, funciona. Já existem, você sabe como funciona o início, meio e fim e como fazer acontecer. Então, mas na época do Bill Gates, para ele foi mais fácil, por quê? Porque ele, baseado no ambiente do computador, ele criou uma ferramenta, que na época era o Windows, para você poder operar esse sistema. Perfeitamente. Porque eu me recordo, tenho 61 anos de idade, então sou o cara que trabalhei no sistema DOS. Já mexi com dois pontos, traço, você entrar num ambiente CD, ponto. CD, dois pontos, traço. Então você tinha que ter uma programação para você entrar num programa. Perfeito. E aí ele, dentro dessa dor, ele falou, vou criar um ambiente onde o cara dá um cliquezinho com um tal de mouse, que foi inventado também na época, e aí você já entra direto no programa. E esse é um ponto bem interessante você ter falado, que ele aproveitou uma oportunidade de mercado, Sim. foi o ambiente, a necessidade, uma dor real, e muitas pessoas, o mouse hoje facilita muita vida, até quando ele inventou a impressora, tela LED, enfim, todas essas dores foram sendo curadas pelo mercado à medida que você descobre que tem um ponto ali falho. Então, ele surge depois disso. Eu só não me recordo se o mouse foi inventado depois do Windows ou antes do Windows. Então, agora você me pegou. Eu acredito que ele tenha sido pós. Eu acho que foi pós, porque eu me lembro que a gente ia com o tracinho para poder chegar no ícone e botar o Windows 95, você apertar. Eu acredito que tenha sido depois. Mas, por exemplo, ele aproveitou um momento de mercado, criou um produto sobre um momento de mercado. A gente acontece isso diversas vezes. A gente teve um movimento de delivery, quem utilizou teve um momento pandemia, quem aproveitou, criou um produto. A gente tem um momento hoje de inteligência artificial, que existe uma gama de produtos que as pessoas podem desenvolver nesse mercado, aprender, está iniciando, e pode surgir uma nova Microsoft no mercado de IA aí, por isso que os grandes estão abocanhando aí o OpenAI, eles estão pegando quem está surgindo grande nesse mercado. Inclusive, gente, diz a lenda que os grandes pensadores da área de tecnologia falam que a inteligência artificial hoje como a invenção da internet há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Daqui 10 anos, né? Estarão acontecendo coisas que hoje não conseguimos nem imaginar. Hoje a gente tem um ponto bem legal quando a gente fala do mercado de inteligência artificial, quando o mercado surge, a gente tem um custo alto. Quando se surgem os primeiros computadores, a gente tinha um custo altíssimo de computadores tamanho de um piano de cauda para grandes empresas, né? Enfim. E aí agora a gente tem um custo hoje na tecnologia de inteligência artificial que está se reduzindo. Hoje o custo do token, que é o que você gasta ali numa troca de mensagem com o GPT, ele hoje é mais barato do que era há 10 meses atrás. E daqui a 10 meses vai ser muito mais barato. E daqui a 2 anos vai ser mais barato ainda. E muito mais forte, né? O ponto quem já se coloca nesse mercado... Desde o início, mesmo que tenha um custo agora, mesmo que tenha um custo que você monte uma estrutura de tecnologia baseada em inteligência artificial, que você dê ao seu cliente um produto que por R$1.000 você esteja gastando 1.500, você queime o dinheiro literalmente, daqui a 2 anos você continua ganhando dele R$1.000, mas você vai estar com um custo aí de 100. Pagando bem menos. E até porque você já terá essa vivência do processo, da transformação, do início. Então, quem entrar agora, com certeza, daqui 2 anos... Gente, para vocês entenderem, o Davi, ele é um cara especialista em startups. Ele dá cursos, dá aulas, mentorias nessa área. Por isso que eu também fiz questão de chamá-lo aqui. Por quê? Porque na minha concepção, a startup ela é o começo de tudo hoje. Sim. Na base tecnológica, tudo começa por uma startup. Eu quero entender o seguinte, na tua visão, pelo que você estudou até o dia de hoje de inteligência artificial,
Como que a pessoa pode ter uma oportunidade de ganhar dinheiro com isso? Dá 2 ou 3 exemplos. Olha, Tudo começa com a dor? então, normalmente a gente tem que ter um problema para resolver. Sim. Às vezes é apenas uma oportunidade de mercado, uma brecha que alguma empresa deixa porque está focando em outra área e você consegue aproveitar. Mas normalmente é uma dor, você tem uma dor no mercado. Assim, as pessoas não tinham uma dor de ter um air fry. Você não tinha, às vezes, uma dor. Mas Sim. se surge um produto que é de alta qualidade e as pessoas começam a utilizar, elas, poxa, agora facilita. O dia a dia. Eu chamo de mudança de paradigma. Legal. Você saiu do forno convencional e do fogão e foi para uma tecnologia inovadora que faz comida do mesmo jeito. É o mesmo ponto que eu vejo hoje para a inteligência artificial. Talvez a gente não vá achar inúmeras soluções que resolvam uma dor. Mas a air fry, ela faz o que um forno ou que uma fritadeira às vezes faz, com uma menor caloria, com um tempo mais rápido, mais prático, mais fácil de limpar, enfim. Mesma coisa IA para alguns setores hoje. Hoje, por exemplo, o AgroZap, que é uma plataforma de inteligência artificial que eu tenho hoje para o mercado agro, uma pessoa poderia hoje pegar o Google e perguntar qual o melhor grão, qual o melhor dia para plantar, enfim. Qual o preço da arroba do boi? Qual o preço da arroba do boi? Sim. Agora, no Mato Grosso. No Mato Grosso. No Brasil inteiro foi Exato. diferente. Hoje, a pessoa no AgroZap, ela pode pegar o telefone e, por áudio ou texto, perguntar quanto tá a saca de soja no Paraná. Espera aí, que tá aí um exemplo da pergunta que eu fiz. Sim. Então, você criou uma plataforma baseada na inteligência artificial para cuidar do agronegócio. Isso, nós criamos. É o tal do AgroZap. Isso. A gente criou um produto bem legal para o mercado agro. Então, esse é um exemplo dos 3 que eu te pedi. Eu poderia ter criado isso para um nutricionista, para um personal trainer que quer passar um treino. Eu poderia ter criado isso para um atendimento de loja, eu poderia ter criado isso para advogado, eu poderia ter criado isso para uma concessionária de carros que quer ter todos os seus produtos, todas as fotos sendo reconhecidas por um AI quando um usuário pergunta: eu quero um carro cinza com 200 cavalos de potência, que consuma X e que seja blindado. E a IA varre 300 mil carros que estão na plataforma e já fala: olha, tem esses 3 aqui, para o seu perfil é esse, na concessionária mais perto de você só tem esse, e já tem um crediário que faz isso. Então vamos lá, ainda no exemplo do carro. Se a gente pega uma Web Motors, por exemplo, e ela é abastecida com inteligência artificial, isso que você falou é total viável acontecer. Total viável. Hoje ela tem uma base de dados ali gigantesca de carros cadastrados. Se você pega para uma inteligência artificial, aí tem que ver como vai ser, qual é a tecnologia que eles usam, qual é o banco de dados, enfim. Mas se você consegue colocar ali, seguinte, a gente tem esses carros, esse carro, esse tipo de carro, esse gasto, esse é o preço de mercado, tabela FIP é isso, tabela aquilo. E um usuário chega e pergunta para a IA e ela aprendeu sobre aquilo. Outro ponto aqui, ela pode aprender sobre o manual de qualquer um dos carros. Você pode pegar um PDF, sabe aquele manual chato? Você pode pegar um PDF daquilo e falar assim, sobe o PDF, ela vai ler o PDF, você pode perguntar, tive um problema com a bateria X, qual que eu compro? Ela vai falar na hora, pode ser até áudio, tá? Ela vai falar: poxa, para esse tipo de problema seria a bateria X e tal. E aí, no futuro próximo, não é o momento agora, mas ela vai poder falar assim: a bateria X, preço tal. Na loja, a 300 metros de você, tem essa bateria. Você consegue comprar. Já junta a IA com a geolocalização. Exatamente. Caramba. Hoje, o AgroZap já tem geolocalização para previsão de tempo. Então, hoje, se eu perguntar aqui no AgroZap qual o melhor dia para eu plantar milho, a IA vai pedir minha localização, eu vou colocar, ela vai ver ali a Avenida Netuno 69 e ela vai ver a previsão do tempo pelo clima-tempo para as próximas semanas, vai saber que no sábado chove, ela vai falar para mim: plante na quinta, porque no solo no sábado vai estar úmido e vai gerar. É isso. Gente, vocês estão percebendo, vocês estão tendo uma aula de inteligência artificial aqui. Só que é importante, vocês não podem perder, não. Até e tem que avisar. Divulga que tem isso aqui. Tá, me fala uma coisa, eu queria entender. Como você monetiza? Como é que você ganha dinheiro com a inteligência artificial? Tá. Hoje, a inteligência artificial ela tem um custo. Vamos para o custo para a gente falar de como a gente monetiza. Não é baixo. Hoje, por exemplo, por usuário no AgroZap, a gente está queimando aproximadamente 50 centavos por usuário. Isso é uma informação bem qualificada aí para as pessoas que quiserem saber isso, mas um usuário, uma janela de conversa de 24 horas que a gente tem aberto com o usuário, a gente gasta 50 centavos. Então, se 100 mil pessoas mandarem mensagem no AgroZap hoje, a gente vai ter um custo de 50 mil reais. Que você tem que pagar. Que eu tenho que pagar. Então esse dinheiro tem que voltar para você de alguma forma. Felizmente,
as grandes empresas, as Big Techs, apoiam os projetos de inteligência artificial porque elas estão olhando lá na frente. Então, hoje, a AgroZap ela tem $100 mil em créditos que a Google deu pra gente queimar utilizando a inteligência artificial deles. Em fase de teste. Em fase de teste. Você usa fazendo propaganda no Google? Não, a gente usa literalmente para o custo da chamada do usuário. É isso. Então, agora vamos dar um exemplo aqui para as pessoas que estão entendendo como de fato conseguir utilizar. Se eu quero utilizar o AgroZap até nessa fase de teste, o que eu devo fazer? É o número de WhatsApp. É literalmente isso. É o número de WhatsApp. Você não precisa salvar na minha agenda. Você não precisa fazer download, você não precisa fazer cadastro, você não precisa baixar. Você já tem um WhatsApp no celular, né? Porque o WhatsApp hoje 99% dos celulares o WhatsApp está instalado. O segundo app mais instalado é o Instagram, 82%. Então, ter um WhatsApp é um contato. Você pode literalmente mandar um oi e em 4 ou 5 segundos a Eva vai responder: oi, Daniela, porque o seu nome tá salvo, né? Então ela vai reconhecer. Sim. E aí você pode mandar áudio, texto ou foto. Você pode mandar uma foto de uma laranja podre e a nossa Eva vai falar: pô, essa ferida provavelmente é a praga XYZ. Caramba. Às vezes acontece erro, nós somos uma startup, vai acontecer de ela julgar uma praga errada às vezes, mas é questão de a gente estar evoluindo. Mas é isso. E como a gente monetiza? Primeiro, a gente vai ter um plano premium, o usuário ele vai ter uma assinatura no AgroZap. Pagou a assinatura, a gente pegou o telefone que ele quer que seja assinante e a IA vai reconhecer esse telefone como um premium. Então ela dá preferência de fila para ele e ela gera um informativo personalizado para ele. Mazei, mora em Goiás, é produtor de soja, tem 61 anos e ele acorda às 7 horas da manhã e ele gosta de saber notícias de automobilismo. Viajei aqui. No WhatsApp direto. A IA vai chegar para ele e vai falar: bom dia, Mazei, tudo bem? São não sei o quê. A previsão do tempo na sua cidade é essa. O Ministério da Agricultura lançou uma nota sobre a produção de X, é isso. A gente tem isso, tal e isso. A IA vai lançar isso para ele. A IA não pode fazer uma parceria com a mulher que Alexa. Alexa. Alexa então, se um dia a Amazon quiser comprar a namorada da Alexa e... Então, pode ser, se um dia a Amazon quiser comprar a AgroZap, estamos aí para negociar. Mas, por enquanto, hoje aqui a gente está mais próximo hoje é Google e Microsoft. A gente está nos programas dele. Mas, sim, é um passo. Assim, a gente está no início da era de inteligência artificial já tem mais tempo, né? Mas o GPT-1, 2, as pessoas nunca ouviram falar. As pessoas começaram a ouvir falar agora do 3, que virou um hype. Sim. Mas esse período agora rompe essa barreira, a gente vai chegar aí em pontos que a gente não espera nos próximos 4, 5 anos. Vamos mudar um pouquinho, vamos pivotar, como fala na linguagem. Vamos pivotar a conversa. Exato. Para essa história das startups, que isso me deixa um pouco com muita dúvida, eu tenho certeza que muita gente tem também. Eu tenho uma pergunta para ele. A linguagem das startups tem que ter um dicionário, né? Então, como é que eu comecei nessa história aqui, para você ter ideia? Eu vendia quadro no Instagram, tive hamburgueria, vim para São Paulo, comecei a trabalhar em empresa de eventos, até que eu fui apresentar uma startup minha para o Roberto Pina, CEO da 77, uma Venture Builder. Ele falou: cara, legal, gostei. Ele era CEO... Venture Builder. Ele era Venture Builder. Venture Builder. Lá. Você entendeu? Então, começou. E ele trabalha aqui comigo de analista. E aí depois virou gerente, eu virei gerente em outra, e assim agora eu trabalho com essa parte. O que é o Venture Builder, né? Imagine que hoje a gente tem Venture de arriscar, aventura, né? Aquela questão. Nossa, Venture Capital. Venture Capital. Venture Capital, ele bota capital, dinheiro. Ele vai pegar... Normalmente, o embrionário, a Venture Capital nos Estados Unidos, quando lançaram, eles colocavam dinheiro em empresa embrionária. Sim. Hoje ideias. Os embrionários ficam mais na mão dos anjos, né? Isso. Mas, enfim, o Venture Capital, ele bota dinheiro. O Venture Builder, ele bota conhecimento, conexão. Tipo smart money, né? É o smart. Sem o money. Então, por exemplo, digamos hoje que o Mazei chega e criou a Expo Builder aqui, junto aliado com a... Eu não ponho dinheiro em nada, eu só ponho um relacionamento. Você vai chegar, a pessoa vai falar, vai apresentar o projeto, você vai falar: pô, legal, tal, talvez não. Pô, legal, gostei. Esse eu gostei. Vamos fazer o seguinte: eu quero 5% da sua empresa, em troca eu vou te conectar com o presidente da empresa X, eu vou te ajudar nesse modelo de negócio e eu vou te ajudar aqui na estratégia de marketing na região. Então, pera um pouquinho, que nós temos uma Venture Temos a Associação Nacional dos Inventores, é uma Venture. Funciona. Aliás, eu sempre falo, né? Eu sou o presidente da Associação dos Inventores, a Daniela
trabalha comigo, pilota toda a operação comercial, é diretora nossa lá, ela que cuida de tudo. E desde que eu fundei a associação, quando a Daniela era pequena, eu sempre trabalhei nessa história de startup. Só que a palavra startup foi inventada anos depois. Nem existia. Eu sou um dos primeiros que trabalha com startup no Brasil. É verdade, estou há 36 anos. Quando que inventaram a palavra startup? Putz, 15 anos atrás. Isso é uma boa talvez questão. lá do Vale do Silício, um pouco antes. Deve ter uns 15, 20? Uns 20 anos, talvez. Provavelmente. Ou seja, eu estou há 36. Então eu sou o inventor do startup. Te entregou aí, Já conseguiram fazer a conta. Faz a conta aí, né? Um velhinho, 36 anos de trabalho. Então, quantos ela tem? Bom, eu tenho uma pergunta para você. Manda. Que muitas pessoas, inclusive muitos empreendedores, inventores que nós recebemos lá na Associação dos Inventores, querem saber. Tá. Qual que é o segredo para uma startup dar certo? Então. Qual que é a fórmula mágica? Primeiramente, acho que muitas startups, muitos empreendedores, eles começam e aí bota 100, 90 vão falar isso, porque minha empresa vai ser milionária, vai ser unicórnio, vai ser isso e aquilo. Pé no chão. Primeira coisa. Enquanto você não conseguir cliente pagante, você não é ninguém. Exatamente. Infelizmente, é isso. A gente tem uma barreira hoje, número do Sebrae aí de empresas que fecham nos primeiros 2 anos, 75, startups, esse número é 90, né? Fecham nos primeiros 2 anos. Sim. Então, primeira coisa é pé no chão. Segunda coisa é se aliar com quem você precisa, não é com quem você gosta. Por que eu falo isso? Muitos founders de startup, pô, gostei do Mazei, conheço você, pô, legal, a gente vai fazer junto. Vai ser meu sócio. Quer ser meu sócio? Quero, eu te dou 50, fica aqui com 50. Mas o que é? São duas pessoas que têm... Eu não invisto nada, eu junto o duro com o pobre. Eu não boto nada de dinheiro. E nós dois temos o mesmo conhecimento, digamos. E você me deu 50% seu por R$1. Então. O que adianta? Exato. Tem muito founder que vai negociar 50-50, mas aí eu pergunto, mas por que você deu 50 para ele? É porque ele vai fazer o quê? Às vezes... O empreendedor faz 90% das coisas e deu 50% para um sócio que... Não, mas ele é amigo meu desde a infância, um cara bacana, a família dele é maravilhosa. Todo domingo eu tô no churrasco na casa dele. Então, o cara fala assim... Existem alguns contratos muito úteis para as pessoas fazerem. Direto. Tem um monte de inventor que dá a sociedade para os outros porque o cara é legal. É um absurdo. Eu falo, por que você deu 30% a esse cara? 30%, 40%, ele 50%. Tem dinheiro para te ajudar a bancar uma patente? Não, não tem. Então, ele vai botar, ele vai trabalhar na operação, ele vai ser o comercial. Não tem dinheiro, ele não tem conhecimento, ele não conhece ninguém de influência, ele já não pode ajudar em quando nada. a gente fala de startup, a gente tem um termo chamado os 3 Hs. O que são os 3 Hs? É o hustler, o hacker e o hipster. São 3 perfis de founder de startup. Por que eu gosto de falar disso? Digamos que eu seja um cara, um hacker. O que é um hacker? Eu sou um cara que sabe programar, sou um bom desenvolvedor, sou um cara que sei mexer, eu crio um produto bom. Digamos que eu preciso de um sócio para vender meu produto. Eu vou chamar como sócio um outro desenvolvedor? Não tem eu preciso necessidade, de um não cara faz que sentido. seja o cara que é o cara comercial, que vai pra rua e tal. Legal, tenho isso. Eu preciso de talvez um outro founder que seja o cara... é o que nesse 3Hs? O hacker, o hustler. O hustler que vai para consegue dinheiro para empresa. O hacker empresa. Precisa do hustler. O hacker é o inteligente, é o inteligente, né, que cria. Ele criou, digamos que eu criei agora um motor que é melhor do que o da Porsche hoje, que economiza tudo. Criei o produto. Eu sou professor Pardal. Só que, geralmente, o professor Pardal, ele é zero comercial. Ele não sabe falar em público, ele não sabe fazer apresentação, ele não tem contato financeiro, ele não sabe nem fazer um branding, um marketing e tal. Nem um plano de negócios. Se alia, exato, ele vai se aliar com um cara que saiba fazer as coisas que ele não tenha. Aí vale a pena ele botar esse cara de sócio. Então, quando no início é legal você descobrir qual é o seu perfil. Pô, eu sou um cara que eu sei vender. Agora, eu tenho um produto para vender? Não sei, eu preciso de alguém que melhore o meu produto. Ou que alguém que melhore a imagem da minha empresa. Um cara, enfim. Então, é legal você entender o seu perfil e ver que tipo de co-founder você tem. Vou chamar uma empresa... E o último H, o que é? É o hipster, né? É planejamento. É o cara mais... administrativo, talvez? Não, é o cara que melhora a imagem da sua empresa. Normalmente é um cara de brand. É um marqueteiro. É um cara de marketing, é um cara que... Vou bem... visual aqui. Sabe aquele carinha que bota o bigodinho assim, que tem um cabelo para trás, que se porta legal, que sabe falar em público, que vende a ideia? Esse é um cara mais hipster que vai levar a sua empresa para ser conhecida.
enquanto o hustler está lá 2 horas da manhã, ligando e mandando mensagem para ver se proposta conectada com o investidor, e o hacker está lá em casa programando e consertando os bugs e erros do produto. Então, assim, obviamente que não é uma regra, né? Sim. Tudo é maleável. Mas é um caminho estratégico, tem um filme inteligente. Que outro dia eu vi que chama Som na Faixa, que é a história do Spotify. Sim. Tem mais ou menos essa regrinha aí que você comentou. Então, existem algumas receitas de bolo para um projeto dar certo. Obviamente que a gente tem um projeto que busca modelo de negócio em um ambiente incerto, né? Sim. A incerteza está presente na startup. Então, se você consegue deixar pelo menos 70% da sua receita de bolo corretinha, tem um Founders Agreement. O que é um Founders Agreement? Chega lá, provavelmente, na NI, gente que fundou a empresa, mas não tem um contrato com seu sócio, só tá palavrado. Ele falou que ele tem 50, eu tenho 50. Beleza, e ele vai fazer isso, eu vou fazer aquilo. O cara não faz, você começa a alavancar, daqui a pouco ele fala, não, eu tinha 50. Mas, enfim, existe o contrato, o acordo dos fundadores, que é legal, tá lá. Fulano vai ter 50 mediante a fazer isso, aquilo. O outro vai ter 50 mediante a fazer isso, Aconteceu com o Eduardo Saverin e o Facebook, né? Ah, tá. Que o Eduardo Saverin colocou o dinheiro para ele fazer a plataforma e eles tinham combinado uma sociedade, 50% cada um, deu uma briga, porque o Mark Zuckerberg queria diluir ele demais, ele não aceitou, ele falou, não faz o que eu combinei com você. Brigaram na justiça hoje, o Eduardo Saverin, que é brasileiro, é o cara mais rico do Brasil. Não mora no Brasil, mas é muito importante que desde o início tudo esteja ali tanto alinhado quanto documentado. Isso a gente fala muito na Associação dos Inventores, porque os inventores podem entrar de sociedade na patente, ou podem formalizar através de um contrato. Existem várias formas, só que o ideal é que esteja ali combinado e formalizado desde o início, porque depois que dá certo, aí todo mundo cresce o olho, né? Todo mundo quer. Na verdade, tem inventores lá que ele encontra um cara no bar, conheceu o cara, pô, gostei de você, vou te dar 5% do meu projeto. Aí você fala assim, quantos sócios você tem? Ele fala, acho que eu tenho uns 8. Algum pôs dinheiro? Não. Algum ajudou alguma coisa? Não. E por que você tem 8 sócios? Não, porque eu já prometi, tá combinado. Tem um ponto... Tem papel? Não, não tem. Tem um ponto de alto risco nisso, porque assim, essa empresa, ela tá fadada a não escalar, não crescer. Sim. Quando a gente monta uma startup, a gente quer que a empresa passe por uma rodada de investimento anjo, um seed, que é aquela semente inicial para lançar série A, eu quero falar com você sobre isso. Todos isso. Exatamente. Cada uma dessas rodadas é necessário ter um cap table, termo, que é a tabela dos... Enfim, o equity, como está particionado, como está dividido o equity entre os acionistas da empresa. Se eu chego agora e montei o AgroZap, hoje está na mão dos founders. Eu e meu sócio, a gente tem 100%. Ele é o hacker, eu atuo hoje como hustler e hipster no AgroZap. Então, se a gente tem ali 100% do equity e chega agora, mas ele fala, pô, a AgroZap é legal, quero investir, quero botar aqui 1 milhão por 10% do AgroZap, acho um projeto legal. Conversei com ele. Eu seria um anjo nessa história. Você pegaria 10% da nossa empresa, pegaria esse 1 milhão, botaria, e a gente iria ter que dizer para você onde vai ser gasto esse 1 milhão. A gente vai gastar 30% em tecnologia, 30% em marketing, 30% isso, 10% em ou vai ter um cash in, cash out. Ou vai ter um cash out, vai ter um ROI, qual vai ser o retorno seu, enfim. A gente vai acordar isso. Você botou... Aliás, tem muita gente que tem dúvida disso. Cash in e cash out. Cash in é quando você coloca todo o dinheiro que o investidor colocou na tua mão na empresa. Cash out é quando você põe no teu bolso, porque você está repondo uma parte daquilo que você investiu. E existe um momento certo para você começar a captar recursos? A startup começou a partir de uma ideia. A partir de que momento? Ou qual o mínimo que a pessoa precisa ter para buscar investimento? Tá. Não tem um mínimo. Mas o legal é entender o que a sua startup precisa. Digamos que hoje eu tive uma ideia de uma IA que pega esse copo e transforma em uma obra de arte aqui. Viajei aqui. O que eu preciso para fazer isso do papel? Eu consigo fazer sozinho? Eu tenho tecnologia, eu consigo fazer? Eu vou fazer sozinho. Eu vou iniciar, chamar um confaldo e tal. Eu preciso comprar um robô, uma estrutura. Eu vou para uma rodada que a gente chama de FFF. Que é Family, Friends and Fools. A gente brinca com esse fools, né? Família, parentes e otários. Enfim,
que são que quem vai botar ali, às vezes, 20 mil reais, 30 mil reais, você vai falar, não, eu te dou 10% aqui, mas aí, enfim, pra gente, 30 mil reais, pra eu tirar essa ideia da minha cabeça e começar a transformar. E aí eu crio, tá saindo da ideação, que é o estágio inicial, para começar a criar um produto. Aí você vê o estágio de validação, que é o estágio, o MVP, o produto mínimo viável, que você vai pegar esse dinheiro, às vezes você precisa de uma quantia maior, você já viu um protótipo, agora eu preciso construir um negócio assim, porque e validar, né? Validar, botar 10 pessoas para testar, 20, enfim, seja B2B, B2C, enfim, whatever. Aí, às vezes eu vou com a rodada anjo, vou chegar para o investidor anjo, olha... Então, a primeira rodada, para todo mundo entender, é a rodada anjo. A primeira rodada é o anjo. Depois do boneco montado... É o anjo. Você tem uma rodada anjo que normalmente ela acontece antes do MVP. Por quê? Porque para fazer o MVP você precisa de dinheiro. Para fazer o MVP você precisa de dinheiro. E só alguém angelical, a teoria seria essa, mas os anjos do Brasil não são tão anjos, mas enfim, só alguém angelical para botar dinheiro para você fazer um produto que ainda não está testado. O anjo do Brasil, geralmente, ele quer comer um pedaço. O anjo do Brasil, assim, tem investidores anjos sérios e tal, mas existe muita gente que ele se diz investidor anjo, mas ele quer que você tenha faturamento. Não tem como. Mas calma, eu preciso de dinheiro para lançar um produto. Teria que ser um outro estágio. Aí você tem os investidores anjos mais que, enfim, pegam rodadas mais à frente, mas você tem fundos de investimento, tem pools, tem próprio João Kepler lá com a Bossa, tem Anjos do Brasil, tem Polyangels com Rubens, enfim. Existem fundos aí que agrupam investidores anjos, 100, 200, 300, pega esse dinheiro desse pessoal todo e eles administrativamente escolhem 5, 10, 20 startups no ano para botar, para diminuir, mitigar o risco ali e você conseguir investir. Às vezes, para o investidor que não entende muito de investimento em startup, é menos arriscado participar de um pool assim, né? Exatamente. Sim. Por exemplo, a gente teve um caso recente agora da Pismo, que foi comprada pela Visa no ano passado. Ela foi comprada por 1 bilhão. 1 bilhão. Quantos investidores estavam na operação? Então, não tenho como certeza de quantos investidores estavam, mas eu sei que numa das rodadas iniciais, lá para 2017, 2018, quem investiu nela teve um retorno de 100x. Caramba. Então, assim, imagine que você... 100 vezes investiu. Imagine que essa pessoa, obviamente, ela não investiu só na Pismo, ela investiu em outras 50. E dessas 50, 48 passaram, uma deu mais ou menos certo e uma virou um unicórnio. E isso cobre a operação. Sim. Então, assim, um investidor anjo hoje, se ele tiver tendo um retorno aí de 60%, 80% no ano... ele já tem uma noção já tá um cara bem legal. Investir em pools ajuda justamente para isso, para você mitigar o risco. Tá? Obviamente que o pool vai cobrar ali a taxa de administração, todas essas coisas. Tal. Então, existem investidores hoje... Mas é a mesma coisa que você ir para a Bolsa de Valores junto com um banco e você vai ter um custo operacional para poder ter toda aquela assessoria. Né? Exatamente. Então, o equity depende de cada rodada. Então, vamos lá, começou pelo anjo. Então, depois digamos que pegou o dinheiro do anjo, que é até mais ou menos 100 mil reais, né? 100, 200, depende muito do mercado. Porque hoje, por exemplo, se eu tiver um projeto fora de série de inteligência artificial para um mercado em ascensão, que seja para o B2B, que seja sei lá, eu tenho uma receita perfeita, às vezes um investidor anjo bota 1 milhão, entendeu? Porque às vezes é algo tão inovador que está na fase embrionária, o investidor digamos que eu seja digamos que eu seja qual foi o nome do cara do Facebook que você falou? Mark Zuckerberg, o Eduardo Saverin. Digamos que eu seja o Saverin. O Saverin chega aqui, olha, eu tenho uma ideia de um modelo de uma rede social de classe A para gente rica que vai funcionar assim tal, que eu tenho um projeto assim parado. Sim. E tal, e eu preciso de 10 milhões para iniciar o projeto. Ele tem um nome. O investidor anjo, às vezes, vai, esse cara foi o cara que botou o Facebook, então, às vezes, o nome dele leva... Né? A credibilidade que ele tem dele conta. Ou se ele compra um projeto, você já sabe que a probabilidade desse projeto ser unicórnio é enorme. Então, isso pode levar. Mas, normalmente, sim, o cheque 100 mil, 200 mil, numa área inicial aí, para pegar um equity de 5, 10, 15%. Quanto tempo depois do cheque de 100 mil, vamos chamar assim, da fase anjo, que você passa para uma fase seed, né? Certo. Próxima é a seed, né? Sim, seria... Às vezes, porque assim... O pessoal gosta de inventar muita coisinha. Às vezes inventa um pré-anjo, às vezes bota um pré-seed também. Então, se fosse falar tudo, ia ter family, pré-anjo, anjo, pré-seed, seed, série A, B, C. Em resumo, 15 anjo, etapas pra você. É anjo aqui, seed aqui e as séries A em diante. Tá. É isso.
O seed, o anjo é para construir o MVP, o seed é para market fit, para você conseguir mostrar que o seu produto tem mercado, validar, e a série A em diante é para escalar. Então, vamos lá, a gente tem 4 estágios da startup. Ideação, você não tem nada, ideia na cabeça. Validação, você tem um produto, mas você ainda não começou a faturar de verdade. A sua empresa ainda não paga as contas. Aí você tem um crescimento, a empresa já fatura 500 mil por mês, mas tem um custo aí de marketing que você está gastando 600, então não atingiu o break-even, mas você tem 100 mil usuários já na plataforma. Pô, legal. E aí você tem a escala, a empresa já atingiu o break-even, todo mundo já pagou rodada, enfim, e aí você está querendo escalar para outros países e alavancar. Então, tem esses pontos assim, é bem legal. Você sabe o que um empresário das antigas como eu dificilmente entende? Eu entendo porque já sei como funciona. Mas as pessoas mais velhas não entendem o seguinte: como que uma empresa que tem 15 funcionários começou há 7 meses vale 500 milhões de reais? Me explica. Então, eu já sei por quê, mas eles não sabem. Eu não gosto muito de fazer cálculo de valuation de startups pré-MVP. Eu acho... Porque, assim, vai depender de muitos fatores. Pô, é uma incerteza tão grande você ter uma ideia na cabeça e você validar isso. Mas digamos que... E você faz com base no mercado, né? Você tem aí método de fluxo de caixa descontado, o múltiplo, que é RR6, enfim, método Venture Capital, tem até o método Berkus, que é um método utilizado só para startup early stage, que vai um valuation aí bem baixo, enfim, batendo papo com a pessoa, você faz o valuation. Mas aí... Ou seja, é o famoso chute, né? É um método, mas enfim. Então, se você está ali com a empresa e ela em 7 meses, ela tem 15 funcionários, está valendo 500 mil... 500 milhões. 500 milhões? Putz, tem que avaliar por que ela está aqui. Quem foi o founder, qual é o produto dela, tem mercado, como é que está a curva de crescimento, quantos clientes ela adquiriu nos últimos 6 meses, entendeu? Tem que ver. O que comentam eu não sei qual é essa. É o futuro promissor dessa empresa é que faz ela valer mais. Daqui, o que ela vai ser projetando uma situação real daqui 5 ou 10 anos. É por isso que começa a valer mais. É mais ou menos isso? Sim, é a projeção do valor dela. Digamos, não sei qual é essa empresa, mas digamos que no mês ela fundou... Não, tô te dando um exemplo. Mês 3, ela começou a faturar 100 mil. 10 mil, baixinho. Mês 3. Mês 6, ela está faturando 45 mil. Legal. E o custo dela não subiu. Digamos que ela tinha um custo mensal ali com salário, não sei o que, de 8 mil, agora ela tem um custo de 9.500. Caraca, é altamente escalável, né? Se ela faturou 10... E ela tem um produto que ela tem um produto que está querendo, e você está tendo usuários entrantes. E o modelo de negócio é um modelo de negócio, vamos dizer que seja recorrência, vamos dizer que seja assinatura. Sim. O modelo de negócio de assinatura é algo hoje muito bem visto, não é aquele pagou um produto, parou. É que todo mês pinga na conta. Vamos dizer que o CAC dela, o custo de aquisição de clientes, seja... O LTV será 3 vezes maior que o CAC. O que é? O cara fez a campanha de marketing, gastou 3 mil reais para conseguir um cliente. Olha que loucura. Gastou 3 mil reais com tráfego pago para fechar um cliente. Só que esse um cliente gera para ele 12 mil reais e fica no mínimo 6 meses na plataforma. Putz, legal. Enquanto o CAC, o LTV está muito acima. E aí você vai vendo qual é o churn, qual é a taxa de rejeição, usuários que saem da plataforma. Pô, o cara tem um churn de 0,5%. O que é isso? Caraca, o cara tem 1.000 usuários, 5 saíram da plataforma no último mês e entraram quantos? 400 e pouco. Cara, aí analisando, Johnny, CAC, LTV, qual foi a rodada inicial, qual é o time de founders, qual é o mercado, qual é o modelo de negócio, talvez a gente consiga pensar num valuation de 50, 100 milhões. 500 eu não sei. Por 7 meses eu nunca vi. A menos que o Elon Musk chegue agora e olha, eu tenho uma ideia de uma startup X. Pronto, já vale 500 milhões. Tudo que ele põe a mão já vale. Entendeu? Então, para valer um valor assim, tem que ser um founder muito fora de série, que já tem experiência, já teve exit em outras startups. Exit, que já vendeu uma startup no passado, né? Enfim. Então, e na sua visão, hoje, em janeiro de 2024, existe algum mercado que seja mais promissor para alguém que está querendo ter uma ideia, criar uma startup, mas não sabe por onde começar? Existe algum mercado que seja mais promissor? Então, no ano passado, se você me perguntasse isso, eu ia falar muito sobre o Web3, blockchain, tokenização de ativos.
metaverso teve uma queda, realidade aumentada ainda está, realidade virtual. Mas eu acho que esse ano, a palavra do ano passado foi inteligência artificial, esse ano continua sendo inteligência artificial. Segundo ponto é tecnologia no geral, não é produto físico, não é... Beleza, você faz, sei lá, copos personalizados com a turma da Mônica, a turma do sei lá o que, para vender. Produto, assim, físico, difícil. Infoproduto vai continuar também legal, vai crescer. Marketing, área de agência de marketing, SaaS. Eu, quando avalio uma startup, eu não tenho ainda a condição de ser um investidor, quem sabe um dia vou me tornar um investidor, mas eu vejo com bons olhos B2B, quando você vende para a empresa, porque a gente fala de um ticket maior. Um serviço ou um produto para a empresa? Eu acho que um serviço. Com base tecnológica. Com base tecnológica, porque você às vezes consegue ter uma recorrência e você consegue tracionar, mas qualquer área na área de tecnologia, inteligência artificial, blockchain, são áreas aí que continuam em alta e vão estar em alta por um bom tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho da Grid, de que forma que você ou seu time podem auxiliar uma startup, alguém que tem uma ideia, está aí nesse início, a gente sabe que não é fácil, que tem muitos desafios, que é ideal você formatar da forma correta, enfim, tudo que nós estamos falando aqui. Porque e você tem a Grid, tem né, dois que você caminhos consegue para você ajudar. levar uma startup para frente, né? Pelo amor e pela dor, né? A maioria é pela dor. Então, tem um perfil de founder que a gente não gosta de pegar e ajudar, que é founder cabeça dura. Já, se você acha que sua ideia é essa, vai continuar sendo essa e você não ouve conselho, as que estão mais fadadas a não seguir em frente. Já aconteceu? Já apareceu um cabeça dura lá para frente? Porque a pivotagem, o ajuste, é necessário. Quando o iFood começou, ele começou com um negócio de cardápio. Quando o YouTube começou, era um tipo de vídeo. Quando o Instagram começou, era só foto. Quando o Windows começou... O próprio... Facebook? Não, o sistema que nós estamos aqui era totalmente diferente. Sim, né? quando o podcast começou... O podcast era outra história, era uma plataforma fechada, não era? Me lembro tudo vai você tinha que entrar numa plataforma de podcast específica. Sim. Então, tudo vai se mudando. Então, ter essa mentalidade assim é bom. Uma flexibilidade. Flexibilidade. Como é que a gente ajuda hoje o founder de uma startup lá? Então, a pessoa chegou com um projeto. Normalmente, a gente pega projetos que a pessoa tenha pelo menos o MVP. Mas, se a pessoa estiver chegando antes do MVP, a gente vai escutar, vai entender. E se for um projeto válido, um projeto realmente escalável, algo que a gente possa ajudar, a gente ajuda. A gente cria um contrato com ela bem tailor-made, bem alfaiate, a gente cria personalizado. Então, a gente tem startup que paga FII fixo para a gente mensal, paga um valor aí de 5 dígitos mês para a gente estar acompanhando na parte de projetos, ajudando no auxílio comercial, desenvolvendo qual vai ser o modelo de negócio, fazendo conexão, ligando, participando de agendas com empresários ou investidores para falar bem, ajudando pitch, treinando. Como uma aceleradora. Como uma aceleradora real. Tem startup que não tinha condição de pagar um FII fixo para a gente, mas era um projeto super escalável, eles precisavam de algo pontual, a gente ajudasse só nesse início, ele ia tocar sozinho, que a gente pegou o revenue share, participação na receita dele. Então, a partir de agora, tudo que ele faturar, a gente tem um revenue share de 6%, 7% do que ele faturar, que revenue share a empresa faturou 100 mil, pagou os impostos 10%, sei lá, ficou 90 mil, desses 90 mil, a gente tem 7%. É direto, é só depois dos impostos. Então você não faz parte do projeto. Você faz parte do faturamento. Sem equity. Eu fico sem só do faturamento. Exato. Tem startup, tem uma agora muito boa, vou até falar porque é legal, mas Free Fly Ball. O cara desenvolveu um esporte novo, do zero. Depois você pesquisa, você vai achar legal. É um esporte que mistura futebol, arte com basquete. O cara tem que cabecear a bola num pequeno golzinho e tal. Ricardo, ele tá lá nos Estados Unidos. Eu já vi isso. Já viu? Caramba. Falcão já jogou, Amaral já jogou e tal. A gente fechou uma parceria e a nossa parceria com ele é só no Finder's Fee. O que é um Finder's Fee? É um valor pela indicação, pelo que a gente encontrar de negócio. Então, ele tem um produto muito fora de série, investiu muito dinheiro, a gente chegou e conectou com ele com o investidor que está em Londres. Se fechar negócio com o investidor aportar, 7,5% do que o investidor aportar vem pra gente. Gerar na negociação. Ele tem acordo com bola de vôlei, casa, com não sei o que e tal, tá criando uma liga, já fechou com o Sport TV e tal, negócio grande, tá? Ele tá pedindo hoje 3,5 milhões por 10% da empresa. De dólar? De reais. De reais. Se eu chego para ele e falo, olha, mas e tal, faço a ponte, quando você aportar 7,5% disso vai vir para mim.
Então, para grid no caso, né? Então, nesse caso específico, é só sobre taxa de sucesso. A gente está com ele aí. E pode ser que eu passe 6 meses falando, indicando, conectando e não saia nada e eu É um risco tenho pros prejuízo. dois. É um risco É um para os risco que dois. você corre. Exato. Então, a gente ajuda com modelagem de negócio, com estruturação de pitch, criar o storytelling, como vai contar. Porque, assim, às vezes o founder, ele fala assim, meu projeto é um projeto que busca melhorar todo o ecossistema. Sabe aquela coisa cansativa? Quem vai acreditar, Eu chego para ele e falo assim, ó, Ninguém. o meu projeto é um projeto que busca melhorar, daquela entonação bem política, sabe? Mas você precisa ter uma forma como você vai contar, qual é a estrutura do pitch, problema, solução, modelo de negócio, qual é o time, como isso vai, quais são os concorrentes, um slide final assim, conectando, participando de evento, olha, Sim. veja essa empresa está fazendo algo semelhante com você, ó, veja isso aqui, eles estão fazendo isso, tenta pegar essa ideia aqui e faz para o seu. Então, a gente atua mensalmente acompanhando essas startups. Então, depende muito do que o founder vai chegar, a gente consegue ajudar com várias frentes. Você acredita no pitch do elevador? Acredito. O que é o pitch do elevador? O cara tá subindo no 15º andar. Enquanto ele apertar o botão, você tem o teu tempo de falar sobre a tua ideia. Exatamente. O diretor da empresa. Eu ajudo justamente também no pitch de elevador. Digamos que... qual o pitch de elevador aqui do Net Club? Opa, tudo bem? Meu nome é Carlos Mazei, eu tenho um clube de network aqui em Alphaville, talvez você não conheça, é um dos melhores ambientes para você fazer negócios, conectar. E aí você tá falando e tal. E aí você deixa aquele gostinho no final, olha, e a gente tem uma oportunidade muito boa esse ano, se você quiser conhecer um pouquinho mais, tá aqui o meu contato e tal. E a pessoa, né? Então você cria Esse é o pitch do elevador. É um pitch do elevador, você cria ali rapidinho. Obviamente que eu não sei. Objetividade, gente. Não tem que ficar... e deixar um gostinho de quero mais, isso é importante. Que tem pavio curto pela falta de tempo. Eu sempre falo o seguinte, o tempo é a única coisa que não volta. Então tem muita gente que tem que valorizar o tempo. Sim. Aí o cara não tem tempo para ficar ouvindo conversa. Ele Olá, sou fulano de tal. Valdomiro Santiago, sem resenha, vai ao objetivo. Sou fulano, desenvolvi uma plataforma que resolve esse problema e dessa forma a gente vai ganhar dinheiro assim, porque a gente cuida, é isso e os concorrentes estão fazendo isso, mas a gente é muito melhor do que eles. E eu te proponho isso. Tá aqui meu cartão. É isso, entendeu? Então, a gente tem pitches para 30 segundos, tem um pitch deck de apresentação, que você cria aquela estrutura e faz a apresentação, mas tem um pitch deck de envio também. Às vezes a pessoa bota 300 textos no pitch, bota um monte de bloco de linha que disputa. Eu estou apresentando e você está lendo o que está escrito. Eu disputo a atenção com o meu slide. Então, eu quero entender isso. Exato. Eu sei que isso é na tua mentoria que você entra em detalhe. Qual que é o time ideal de um pitch para conseguir a atenção do investidor? 5 minutos. Um pitch para você apresentar é 5 minutos. Por quê? Se você chega para... Carlos, você é investidor, vamos agendar um meet de 1 hora para eu te apresentar empresas? Você tá louco. Ou, Carlos, seguinte... 1 hora eu faço 30 reuniões. Então, Carlos, seguinte, você tem 15 minutos para ouvir meu projeto? É outra coisa. Se você tem 15 minutos, eu não quero gastar os 15 minutos apresentando. Eu quero apresentar 5 para deixar 10 minutos para a gente conversar. Porque quando a gente começa a conversar por 10 minutos, vai chegar um ponto que você vai tomar gosto que você vai esquecer dos 15 minutos. Você vai ficar 30 comigo, 40. Não, então, tem uma estratégia aí que às vezes eu faço. Às vezes a pessoa entra na minha sala e fala assim, amigo, você lembra que eu falei para você que eu tinha 10 minutos para falar com você? Porque eu tenho uma reunião online daqui 10 minutos. Aí eu vejo que o negócio é bom. Passou, o cara fala assim, temos que acabar? Eu falei, não, eu mudei o horário. Eu mudei o horário da reunião. Quem tá na sala do Mazei já sabe o segredo dele agora. Ué, tem que fazer então. Vai fazer o quê? Só porque tem gente que é prolixa, o cara fala e repete, fala e repete. Então não tem, eu gosto de objetividade também. Eu gosto de ser objetivo, obviamente que aqui a gente tá no podcast, então às vezes claro, tem resenha. Aqui tem que ter resenha, mas é exatamente isso. O pitch, como vai estruturar, como vai contar, é super importante. Então, 5 minutinhos, falou ali qual o problema, coisas que você não pode deixar de falar. Quem é você? Qual é o problema? Como você resolve? E como vocês vão ganhar dinheiro com isso? Você veio. Isso. Então, o básico, seguindo aí esse passo a passo, tendo o básico bem feito, a pessoa consegue. Porque tem muita gente que às vezes fala por 5, 10, 15 e não diz o que quer. As pessoas dão 10 minutos de exemplo. Porque a empresa X fez assim, não sei o que. Não, eu não preciso, eu já entendi. No final você não tá nem entendendo se é o exemplo, se é o que ele quer te falar. E os que chegam falando,
quando a gente pergunta, né? Quanto você acha que vale a tua ideia? Ah, vale 1 bilhão no mínimo. Para começar, 1 bilhão. Não, e de dólar ainda. Não, e aí a gente pergunta, quanto você está disposto a investir para começar a colocar em prática? Não tenho nada. Não tenho dinheiro. Não, mas é o mais comum. Não tenho nada. Não tenho nada e vale 1 bi? Difícil, né? Como é que você vai fazer? Então as pessoas têm que entender o seguinte. Eu dou o exemplo do trem. É muito mais barato você entrar no trem que está parado e você entrar no trem que está andando. Então, um projeto ele se valoriza de acordo com o decorrer do tempo e do que está acontecendo com ele no mercado. Não, e muito mais do que isso. Se o trem está parado, ninguém sabe se o trem vai funcionar, se ele vai andar. Agora, se ele está andando, já é diferente. Um outro exemplo que eu dou é do avião que está parado no hangar desmontado. Ninguém quer investir no avião que está parado no hangar desmontado. Todo mundo quer investir no avião que está montado, com o motor ligado, prestes a decolar. Aí é fácil, né? Então, investir, para quem quer investir em startups early stage e quiser também, poxa, olha, eu prefiro investir, eu quero investir em 10, mas pequenas, eu quero investir 50 mil em cada uma dessas pequenas. Aonde tem um dicionário de startups para as pessoas irem já fizeram atrás? Na internet. Então, existe algum dicionário startupês. Tem startupês? Porque as pessoas precisam entender. Tem um ponto que é o seguinte, eu ficava de fora e falava, poxa, gente, por que a pessoa não fala mais prático? Você não teve a tua época que você não entendia nada? Então, eu ficava assim, eu sou velho, mas os caras falam, eu não entendo. Mas existe, depois que você começa a conviver, você tem 4 reuniões por dia, 6 reuniões por dia, você está no evento e as pessoas falando isso, não tem como não aprender Tem coisa que o cara fala e você fala, cara, o que esse cara falou, meu Deus do céu? Eu sou baiano. Você tem que bater aqui na hora no Google para descobrir, né? Eu sou baiano, eu falava muito lá ele, pivete, tá ligado, gírias da região, barril. Eu não uso isso há muito tempo, porque é a vivência aqui. Eu aprendi a falar tipo e show. Eu não falo show, porque show, pô, velho. Tem cara que fala, mano. Então a vivência. Assim como as pessoas que vivem na região começam a falar as gírias e regionalismo, a gente vive num ambiente de startup e a gente vai falar as gírias. E se você não fala, às vezes, a pessoa não vai entender. Se você falar, porque a minha empresa é negócio para negócio. Tipo, B2B, business to tá. Entendeu? Negócio para negócio, você pode ter um tempo aí, entendeu? Empresa para empresa. Eu só vendo de empresa para empresa. Então, às vezes, a pessoa vai demorar para entender do que você falar. E é a velocidade. Todos esses termos, que eles são em inglês, eles foram todos trazidos de fora, né? Todo mundo foi readaptando os termos do Sim, a grande... O termo MVP, eu sempre assisti muito futebol americano, basquete. MVP, para mim, era o jogador mais valioso. Most valuable player. Quando você entra na startup, MVP é mínimo, é o produto mínimo viável. A cabeça já mudou. Então, o que é MVP? É o Tom Brady, é o Michael Jordan. E esse tipo de informação não tem na escola, né? Não tem. Não tem na faculdade. Aí você sai, monta uma startup, vai na primeira, segunda reunião, fica boiando, não entende nada, acha que o cara tá te xingando, né? Porque ele fala assim, você precisa fazer um MVP para voltar aqui para a gente analisar o valuation da sua empresa. O cara não entende o que ele falou, vai embora. Não tem. Não tem esse tipo de informação, como não tem o mais básico, uma educação financeira, né? De como, desde criança, você aprender a lidar com o seu dinheiro e pensando no Brasil, que é um país de empreendedores, é muito importante a educação financeira. Você quer saber? Você falou uma hora aí que o Sebrae tem uma estatística que era 75% das empresas abertas fechavam nos primeiros 2 anos. Então, esse era um dado. Por quê? Por falta de educação empresarial. Sim. Isso chama educação empresarial. Isso que a gente está falando do dicionário das startups, isso é educação empresarial. Sim. Assim como você saber o que é uma nota promissória, o que é uma duplicata, como você faz para poder faturar para uma empresa, quando você importa... Eu não sei o que é a nota duplicata. Você fazer assinei um cheque. Você fazer uma invoice. O que é invoice? É uma chamada de voice? Não, quando você importa alguma coisa, o cara manda uma invoice para você. É como se fosse uma nota de débito, uma nota... Como se fosse uma nota fiscal, mas... É um pedido. É um pedido, um invoice. Então, são coisas que as pessoas precisam ser educadas na escola. Sim. E não tem isso. Não tem. A gente tem, sei lá, eu sou baiano, mas a gente tem capoeira como
Aula obrigatória. Obrigatório em regiões, enfim. Eu acho que educação financeira poderia ser muito mais prioritário que isso, né? A gente tem, na minha época de colégio, a gente tinha a religião. Apesar de eu ser evangélico, eu achava assim, poxa, eu poderia, em vez de aprendo com meus pais, aprendo quando vou para a igreja, enfim, não sei. A gente poderia ter educação financeira, encaixava muito melhor nesse ponto. É muito importante. A gente tem uma geração agora que está surgindo que não sabe ir na lotérica, pagar um boleto, não sabe. Tá tudo aqui no celular. Não sabe usar o Pix ainda. E aí surgem as oportunidades de negócio. As novas gerações cada vez mais ficam mais dependentes de tecnologia, mais dependentes. Então, imagine agora um assistente de IA que paga as contas para você, desde que você cadastre tudo direitinho, dê acesso a ela, porque ela é eu vou acreditar nessa mulher desse IA, mas você vai roubar meu dinheiro. Mas, ei, olha, eu vou contar uma aqui, mas me chamaram para um projeto, só para vocês terem ideia de onde a gente está. Eu vou mostrar quando acabar a foto aqui para você. Me chamaram para um projeto de uma influenciadora digital, que, na verdade, são imagens geradas por uma IA. Ele montou a estrutura, criou um rosto humano, que não existe, não é a pessoa. Mas você olha essa foto, de quem é essa mulher? Ela é uma brasileira com traços meio indianos, não sei o que. Você vê. Ele criou essa persona, esse rosto, ele colocou em corpo e tem ela fazendo exercício físico, correndo na praia e tal. Criou-se uma influenciadora digital que hoje, tem gente fazendo isso no Brasil, mas lá fora tem forte, as pessoas às vezes não sabem, que vende nudes em OnlyFans, que vende patrocínio com Adidas, que vende roupa de marca usando, porque o cara não precisa nem botar a roupa. Ele pega a roupa da loja, você quer publicidade com essa roupa? Eu tenho uns 500 mil seguidores. Ele pega essa imagem, pega o rosto da IA que ele já fez, junta em alguns programas lá, cria a imagem dessa pessoa que ele criou virtual, que é um rosto aqui, usando a marca da roupa da pessoa, posta. Mas não é uma IA com roupa de boneca, uma pessoa. É uma pessoa. Meu Deus. Mas ele fala para a marca que é... Não precisa saber, a pessoa não sabe. Isso o que importa para a marca... Posso falar? Isso é a visibilidade. Direitos autorais e não tem problema trabalhista. Eu vou mostrar para o Mazei, vocês que estão em casa vão ficar na vontade aí. Mas aqui, ó, esse daqui é um conhecido meu que criou essa IA. Vai passando as fotos aí. Mas, assim, essa pessoa não existe, tá, Mazei? Olha, perfeito. Tá vendo usando a roupa da marca, tá vendo? Tá vendo a de biquíni azul? Isso, não é uma imagem gerada por uma IA. Só que ela segue o padrão de manter esse rosto. Então, se ele quiser pegar essa agora e falar, poxa, Davi, eu preciso agora, a marca, poxa, eu preciso agora que ela tire uma foto na frente da Torre Eiffel com minha jaqueta de couro X. Ele pega a jaqueta de couro X, pega o fundo da Torre Eiffel e cria a foto dessa pessoa na frente da Torre Eiffel, como se fosse uma influenciadora digital lá. Aqui na academia, etc. Não existe essa academia, não existe ela, não existe nada. Isso é tudo gerado por IA. Ou seja, você reduz tudo absurdamente. Sim. Você não precisa ir até Paris, pagar alguém para... Você não precisa nem da pessoa. A gente pode criar. E outra, a gente consegue dar voz, a gente consegue criar um número de WhatsApp onde essa persona consiga responder os fãs dela. Consigo responder 1000 fãs simultaneamente com a identidade dela. E a proposta que fizeram para você foi para você participar dessa operação? De criar, vamos chamar assim, avatares... Não, de ajudar isso aqui ser uma startup, ser um projeto de conectar com a agência de marketing, conectar com marca X, tal, não sei o quê. Mas eu tô focado, eu já tenho muita coisa para fazer, então eu não consigo focar em outros projetos, a menos que seja o Elon Musk que chega, Davi, eu quero fazer isso. Claro. Alguém que chega, pô, Davi, eu tenho tanto aqui pra gente botar e fazer esse projeto, a gente sai do papel. Tanto é que eu tenho muitos projetos que eu deixei hibernando aí. Eu tinha um caderninho lá com ideias, anotações, enfim, ficou tudo parado aí. Hoje eu tô com esses 4, né? Grid, AgroZap, AZap e o Royal Driver. Por causa do quê? Por falta de tempo. Se eu pudesse criar uma IA minha, replicar, ô, Davi, 2. Se multiplicar, eu também falo isso. Eu gostaria vou ter 2 Daniela, tem que ter 2 Daniela, 3, nós vamos fazer. Então. 2 coisas que eu quero criar, já fica aqui para você me ajudar. Multiplicar e teletransporte. Eu preciso estar aqui, eu preciso estar lá em São Paulo, eu preciso estar lá em outro... O teletransporte é o reagrupamento no final. Eu acho que esse vai ser um problema muito futuro. Daqui a 100 anos, sei lá, inventou o teletransporte. Mas o reagrupar certo lá do outro lado só daqui a milhões. Mas multiplicar através da inteligência artificial, isso já é possível. Não, você poderia. Você está aqui, mas você está fazendo uma palestra. Mas precisaria de uma tecnologia que faria uma leitura sua do Davi, para entender o que é o Davi, como que o Davi funciona, para que ele consiga replicar o Davi, mesmo que o Davi não exista, o Davi...
de Isso a gente inteligência consegue fazer. artificial, o Davi Isso. pensa, o Davi Isso a responde, gente o Davi consegue fazer. trabalha, o Davi Eu faz consigo tudo. hoje, no modelo do WhatsApp, criar um WhatsApp, uma persona, Tá Daniela vendo? Mazei. E aí você vai falar para mim, quem é a Daniela Mazei? Ah, Daniela Mazei nasceu em tal lugar, frequentou tal escola, estudou isso, leu esses 30 livros aqui, tem essa personalidade, é colérica, é sanguínea, é casada com não sei o quê, tem 2 filhos, frequentou isso aqui, tem isso, aquilo, gosta de viajar, não gosta de comida salgada, gosta de isso aqui. A gente consegue alimentar tudo isso numa IA, vai demorar até ela aprender todas as suas informações, Sim. mas a gente consegue chegar num ponto de o Mazei perguntar, o que você acha disso? E a Daniela de verdade falaria, poxa, eu acho que não é o momento de fazer isso. E aí a fictícia vai falar a mesma coisa, porque ela está baseada no todo o seu aprendizado. Ó, você falou, vai demorar, mas vai demorar muito menos Pra tempo aprender. do que uma pessoa, porque eu demorei 30 e poucos anos para Sim, chegar até aqui. sim. A IA vai conseguir aprender tudo A que gente- eu sou e que eu faço num tempo Uma muito menor. coisa é certa. As pessoas têm que entender Eu o tô seguinte. gostando dessa ideia. Para você, a gente, o ser humano, não usa nem 5% da capacidade cerebral. Por isso o medo da inteligência artificial dominar o homem. Que inclusive o Elon Musk fala muito sobre isso. Sim. Porque a inteligência artificial, gente, ela vai usar 100% da mente É. que ela tiver. Sim. A gente usa no máximo 5%. Você imagina você ter uma inteligência artificial que te responde tudo de todos os assuntos Ó, em 3 segundos? o maior ponto era, durante os últimos anos, sei lá, 3, 4 anos antes do GPT virar hype, a inteligência artificial já era mais inteligente que o ser humano, para fazer cálculo, para fazer isso e aquilo. O que faltava, o que separava, que tinha um espaço entre ela e o ser humano, era a parte criativa, era a parte de improviso, era a parte de emocional. Ah. E aí, quando surge o GPT-3, que você pergunta, que ela cria, que surge o Midjourney, que surge o DaVinci, que surge o Adobe Firefly para criar imagem, que surge isso aqui, que ela consegue ser criativa, que ela consegue transmitir. Aí que começa essa... Cara, agora vale a pena. Ela fica mais humanizada, né? Isso. Vamos dizer, porque ela consegue interagir melhor. Eu não vejo IA sendo, a médio, curto prazo, um risco. Sei que a longo prazo pode ser um baita risco, mas... O que eu vejo? Porque ela vai responder as suas perguntas, ou seja, Sim. ela vai ser direcionada por você, ela vai conseguir pensar de uma forma muito mais rápida, te responder muito Mas ela mais pode rápido. ser autônoma. Você está enganada. Ela vai ter tanta capacidade de formação, e se ela virar um robô, que ela vai saber muito mais do que você e vai dominar você. O ponto é, Esse é o Quanto- problema. Mas ela não vai falar, vou fazer isso hoje. Ela tem poder de decisão. então, a Esse é o IA medo. você pode deixar ela poder de Depende do decisão. treinamento. Depende. Por exemplo, se eu tenho um WhatsApp aqui, que é IA para a loja, e eu dou a ela liberdade para ela entrar em contato com os números de WhatsApp que conversarem com ela vai ter essa liberdade para fazer isso. Bom, o papo tá muito bom, mas antes da gente pivotar o assunto mais uma vez, eu gostaria que você deixasse um recado para quem tem uma startup num estágio inicial, para quem está pensando em criar uma startup. Qual que é o seu recado? Qual que é a sua dica principal? Primeiramente, junte-se com quem sabe, junte com quem vai complementar no seu trabalho. Então, amigo, não sei o que. Olha seus amigos. Você tem vários amigos, você tem 5. Qual é o melhor para te ajudar nessa caminhada aí do seu projeto? Segundo, faça um contrato, faça um Founders Agreement. Não sabe como fazer, enfim, bota no GPT que ele vai te ajudar. Cria um Founders Agreement para mim, entre meu sócio, onde ele vai ter isso. Você digita, ela cria lá, você ajusta. Criou um contrato, ser um sócio legal, vai para a rua. Você vai ter que vender o seu produto. Se é uma ideia, você vai ter que vender esse produto para um investidor, para alguém que compre a ideia. Se o produto você conseguiu lançar e você precisa de clientes, você vai ter que vender de porta a porta. O WhatsApp, final de dezembro, eu visitei lojas. Eu fui lá no Alpha Shop, visitei caderninho, olha, faço isso, meu WhatsApp. Fui na loja de vinhos, minha inteligência artificial, ela atua como sommelier também. Se você perguntar aqui qual vinho para recomendar, isso ela vai fazer tudo. E a pessoa, legal. Eu bati de porta em porta para 40 lojas para ter dois leads qualificados que a gente está negociando. Tem que ter movimento. Então não adianta só sentar na cadeira, desenvolver o produto e não ir para a rua. O Apple, Steve Jobs, ele foi em loja vender, com certeza. Ele foi em loja vender, ele foi lá, meu produto é esse, o produto deu ele consertava. As pessoas, às vezes, têm orgulho, ela
se sentam numa cadeira, infelizmente, pessoas se sentam numa cadeira de, pô, não, mas eu sou formado nisso, eu tenho isso e aquilo. Eu não. Olha, há 4 anos atrás, na minha hamburgueria, quando chovia, que eu estava transmitindo Game of Thrones, que tinha 70 pessoas na hamburgueria assistindo, que começou a chover, que entupiu a fossa. Nossa. Quem teve que botar a luva e tirar da fossa de balde para jogar do outro lado da rua durante 2 horas, fui eu. Entendeu? E tem pessoa que vai contratar alguém para fazer isso. Não contrate. Se você tem capacidade de fazer, você faz. Ah, porque eu tive a ideia, vou contratar, eu preciso de 50 mil, porque eu vou contratar esse cara de marketing, vou contratar esse cara comercial, vou contratar... E você vai fazer o quê? Vai sentar na cadeira do rei e esperar todo mundo fazer o trabalho para você? E eu percebo que aqui no Brasil as pessoas têm a mentalidade muito curta no sentido de desistir muito rápido. Então não deu certo, ela testou por 1, 2 meses, às vezes 1 ano, que a gente sabe que é um tempo curto para uma startup, desiste. Gente, infelizmente chegamos ao final do nosso podcast. Eu queria só fazer mais uma pergunta para ele. Rapidinho, vamos lá. Como nós falamos no início, o Davi está aqui hoje, aliás, é uma honra recebê-lo, porque ele foi o primeiro filiado do NetClub Alphaville. E eu queria saber, Davi, para você, qual que é a importância, o porquê que é tão relevante participar de um grupo de negócios como o NetClub Alphaville? Tem alguns pontos bem legais. Primeiro, conexões para pessoas. Fiz vários contatos, várias conexões com pessoas muito importantes daqui. Segundo ponto muito crucial, é um projeto, é uma startup. Quem investiu no Facebook lá no início, na rodada Family Friends, pagando, sei lá, $1.000 por 1%, hoje tiraria... Então, se você entra no NetClub hoje, sabendo do potencial que ele tem de crescer, por isso que eu entrei como porque eu aposto no crescimento. E já tem crescido, e já acontece eventos, e cada vez tem crescido mais, mas hoje eu estou visualizando daqui a 4 anos, porque daqui a 4 anos... As pessoas vão querer entrar no NetClub e talvez não tenha mais vaga. As pessoas vão querer entrar no NetClub e não vai conseguir, vai ser barrado. O preço vai ser 15 vezes mais, não sei. Então, é um momento investir no projeto. Então, mas o principal para mim é as conexões. Hoje eu tenho 4 a 5 conexões muito boas que eu fiz daqui, que eu ainda tenho atuado, ainda tenho contato e a gente está fazendo negócios, digamos assim, nos últimos períodos, em um período aí de 6 meses que eu estou aqui, né? Sim. Então, uma ótima conexão por mês, para mim já é um ótimo número de retorno. Bom, eu te agradeço a sua presença, agradeço muito pelo conteúdo de informações que você trouxe aqui para nós, e eu quero deixar claro para vocês, esse podcast é para você que é empresário, que quer fazer conexão, quer participar de um clube de negócios, entra com a gente no NetClub Alphaville, que eu tenho certeza que vai ser bom para você, para a tua empresa e para a tua família, hein? Né, Dani? É isso aí. Te esperamos aqui no NetClub Alphaville para fazer conexões, networking e muitos negócios comigo, com o Mazei, com o Davi e com vários outros empresários que já estão aqui com a gente. Até mais. Até semana que vem.